filosofia medieval, compreender como se há a dissolução do pensamento das escolas helenísticas e a formação do pensamento medieval à questão do cristianismo. Então, nós temos como tema principal de reflexão a filosofia medieval, e sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Iniciando a nossa conversa sobre a filosofia, nós temos o destaque entre a religiosidade e a filosofia. A partir do momento que nós percebemos que entre todas as culturas, regiões, desde o surgimento da humanidade até os dias contemporâneos, nós percebemos essa necessidade intrínseca ao ser humano da reflexão sobre a existência de Deus, da metafísica, da alma, da vida após a morte, que é inevitável. Todas as pessoas, no seu conjunto, mesmo aqueles que não acreditam nessas realidades metafísicas, né, chamamos de ateus, os que não acreditam, eles passaram também por essa reflexão, né, de justificar também o seu posicionamento. E vemos justamente nessa imagem uma pluralidade de pensamento religioso, né, o judeu, o cristão, o islâmico, o indiano, o africano, todos que estão aqui representados nessa imagem, ao seu modo de ver, e ainda mais, o ponto central da filosofia no nosso contexto é fazer uma reflexão ao combate à intolerância religiosa. Todas as religiões têm a sua manifestação, a sua forma de ver o mundo, e devem ser respeitadas. Então é necessário respeitar todas as formas de religião e religiosidade, né, as expressões e manifestações religiosas, bem como o indivíduo ateu, aquele que não acredita na possibilidade de nenhuma realidade metafísica, pois todos possuem o direito de compreender o mundo como queira. E nós temos uma imagem bem recente de um encontro com os principais representantes das diversas religiões, né, os indianos, os cristãos católicos, os ortodoxos, os budistas, os muçulmanos, várias representações religiosas que estão justamente procurando um acordo para o combate à intolerância religiosa. É necessário respeitar todas as manifestações religiosas. Respeitar não significa aceitar, no sentido que todos têm o dever e a liberdade de seguir aquela religião que querem, mas ao mesmo tempo é necessário respeitar o diferente, as outras manifestações que são diferentes da sua, né, da sua religiosidade. E nós temos, desde a antiguidade até os dias contemporâneos, uma pluralidade de manifestações religiosas. E isso só confirma que existe uma necessidade intrínseca ao ser humano de buscar uma explicação para a vida após a morte, ou para o sentido da vida, ou para a existência de Deus, ou para a existência do mundo em que estamos inseridos. Dessa forma, nós vemos na religiosidade e a filosofia que, inicialmente, a filosofia ela se distancia dos mitos. Né? Os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos ou naturalistas, não aceitam as tradições antigas, ou a explicação da chuva ou do sol por realidades dadas pelos deuses, já que os gregos eram politeístas. E a partir daí surge a filosofia, né? Uma explicação racional para explicar, por exemplo, a chuva, que se dá pela condensação das nuvens, pela evaporação da água, que se condensa e que se forma a chuva. Ao mesmo tempo, nós percebemos que, com o andar da filosofia, muitos dos filósofos acabaram se atrelando aos mitos, como nós vemos também os mitos, o mito da caverna, o mito do anel de Giges, explicado pelo Platão. Então, a filosofia explica a realidade por meio de formas racionais, porém, durante a caminhada da filosofia, não afastou por inteiro das ideias míticas e religiosas. E é justamente no período medieval, né, de 1500, 1600 anos, para alguns historiadores, para outros 1700 anos, um período que dura mais de 1000 anos, e ainda temos muito dos resquícios e das formas medievais também de vivermos, ao mesmo tempo que ser medieval não tem nenhum tom negativo, né, é construído, claro, pelos iluministas e se ganha um tom negativo, como se fosse uma idade do atraso, mas ao mesmo tempo nós percebemos que não, é uma idade muito rica, né, um período da história muito rico, com muitos avanços, e aí os iluministas na Idade Moderna que vão tecer duras críticas e vão taxar os medievos como se fosse a Idade das Trevas, a idade que não tivesse havido avanço. Mas é um período que a filosofia
está ali conversando com a religiosidade. E essa religiosidade, a nascente, a religiosidade cristã, que também está pertinente e presente frente às últimas escolas que nós estudamos, as escolas helenísticas, né, dos céticos, dos estoicos, dos epicuristas e dos cínicos, daquelas 4 escolas. E iremos ver que uma vertente, por exemplo, os estoicos, tem muita similaridade também com o cristianismo, principalmente pelo reconhecimento do logos, né, a razão individual e a razão universal, o logos universal. E nós temos nessa imagem a representação da filosofia através dos mitos, que os gregos eram politeístas, a diversidade de deuses que eles acreditavam, todos com as características humanas, né, eram totalmente diferentes do cristianismo, e ao mesmo tempo percebemos como a filosofia nasce dessa irrupção dos mitos, mas como essa filosofia ela vai ganhando força e destaque ao se atrelar como um estudo, como um instrumento para a teologia, né? A teologia crescente no período do medievo, no período da Idade Média. E aqui nós temos a formação dessa filosofia cristã. No século III, o Império Romano estava totalmente em crise, principalmente as fronteiras estavam sendo invadidas, os soldados não estavam sendo pagos pelo imperador, existiam várias rebeliões, e muitos dos povos bárbaros, que eram aqueles que moravam fora da fronteira do Império Romano, os germânicos principalmente, eles começaram a invadir a Roma, começa a perder força, e o cristianismo acaba ganhando também muitos adeptos, né? Nesse momento, o cristianismo começa a conquistar vários adeptos, e uma das leis que o imperador vai criando, já que o imperador romano era tido como um deus na terra, o Augusto César, ele acaba punindo esses cristãos. Como nós vemos nessa imagem do Coliseu, muitos dos cristãos que não renegavam a sua fé, eles morriam devorados pelas feras, né? Temos aqui um leão, um tigre, que devoravam muitos cristãos. E isso acabava fortalecendo o cristianismo. Passava-se a usar as ideias e conceitos da tradição grega na fundamentação da filosofia cristã. Já que o cristianismo estava se consolidando, era necessário dar bases a essa fé. E uma das bases argumentativas da oratória se encontrava justamente nos escritos da filosofia grega. Então surgiram vários expoentes e, ao mesmo tempo, várias sementes encontradas na filosofia grega que davam bases de fortalecimento para a filosofia cristã. Nesse período, é chamado de patrística, né, os defensores por essa filosofia cristã, que se atrelam à filosofia grega, e nós temos o Justino, que é o fundador da filosofia patrística, mas, ao mesmo tempo, ela já é encontrada no Plotino, porque o Plotino ele é um intermediário entre a filosofia cristã e a filosofia grega. E o Plotino, né, do ano 203 a 269 depois de Cristo, e o neoplatonismo, né, que vem o platonismo de Platão, da diferenciação do mundo entre mundo sensível e mundo inteligível, e ao mesmo tempo nós temos também a concepção de Deus ou do Uno a partir do Plotino. Plotino ele nasce em Licópole, no Egito, e ele fundou o neoplatonismo, porque nas suas investigações ele percebe que a filosofia racional, essa filosofia desenvolvida pelos filósofos, ela tem um quê muito grande de religiosidade, tendo em vista que o ser humano é composto de corpo e de alma. Então, o neoplatonismo é considerado esse intermediário, né, entre a filosofia grega e a filosofia cristã, e o Plotino defendia que a principal tarefa da filosofia era libertar o homem da vida terrena, né, já que é passageira, já que não é para sempre, não é eterna, conectando ao divino ou à contemplação, né, essa busca pelo uno, por Deus, pelo Criador de todo o universo. Dessa forma, ele fala de uma união mística com Deus, já que nós temos essa concepção entre corpo e alma, e ele diz, categoricamente, que Deus é o princípio propagador de toda a realidade. E aqui nós lembramos da busca investigativa dos primeiros filósofos, que queriam conhecer a realidade que gerou todas as coisas, né, os naturalistas, e o Plotino chega a uma compreensão que é Deus que criou todas as coisas, que é o propagador de todas as realidades, visíveis e invisíveis. Já que ele procura a origem, né, a gênese de tudo, ele encontra
em Deus. Mesmo nascendo no Egito, né? Ele não é hebreu, ele não tem o contato com os cristãos, mas ele faz essa percepção. É a causa perfeita, eterna, imóvel, que tudo existe, né? A causa perfeita, eterna, que não passa, e imóvel, que se casa muito bem com o pensamento do Aristóteles, principalmente do motor imóvel, a causa que não é causada, e que causa todas as coisas, que move todas as coisas. Então, Plotino dizia que a alma humana é derivada de Deus, e é uma necessidade básica de todo ser humano se encontrar totalmente com esse divino. Então, aqui nós percebemos também uma característica dos filósofos estoicos, onde se falava de uma razão individual, logos individual, e o logos universal, que é justamente o criador de todas as coisas. E nessa imagem, nós vemos representado justamente o pensamento de Plotino, já que não existe essa separação entre o físico e o não físico, existe essa necessidade de contemplação das realidades metafísicas, nós percebemos o céu, né, e a lua ao fundo e o corpo humano. E, ao mesmo tempo, essa conjugação necessária, essa busca inerente que o ser humano tem de se encontrar com o universo, com o infinito, com o uno, com o Criador de todas as coisas. Por isso que essa imagem representa muito bem o pensamento do Plotino, dessa união mística necessária que todos os seres humanos têm ao buscar constantemente Deus, né, ao buscar constantemente o uno, o verdadeiro. Dessa forma, ele fala também da salvação da alma, e ele tem uma frase muito interessante que diz: esforço-me para reunir o que há de divino em mim ao que há de divino no universo. Essa é a grande busca intelectiva, filosófica, que o Plotino vai estabelecer, e é por isso que ele é um intermediário entre a filosofia grega, que já faz esse esforço, né, desde o Platão também, ao falar do mundo das ideias, do mundo perfeito, assim também como da filosofia de Plotino. Né? Nós temos inerente dentro de nós essa busca pelo divino, então é necessário fazer essa conexão. E aí ele diz que um dos caminhos é pela interiorização, né, a meditação, a oração, encontramos Deus ou Uno, e a alma entra em harmonia com o divino. A função da filosofia seria mostrar a unidade entre a alma humana e a individual e Deus. Né, o logos individual, que todos nós temos, com o logos universal, o criador de todas as coisas. Dessa forma, nós vemos como a filosofia ela vai ganhando outro corpo, né, diferenciando-se das escolas anteriores que buscavam a felicidade ou a vida virtuosa, mas não necessariamente apregoado à religião. Para Plotino, a filosofia tinha um objetivo totalmente religioso, né, um objetivo religioso. Então, nesse sentido, nós já vemos que o Plotino é um dos primeiros intermediários com o cristianismo, né, o cristianismo nascente, nesses primeiros séculos que nós nos debruçamos sobre a filosofia medieval, ou a introdução da filosofia medieval, que vai desembocar justamente nos filósofos da patrística. Patrística são os primeiros pensadores, os primeiros padres da igreja que estão trazendo para a filosofia, para o campo do cristianismo, o pensamento filosófico grego, né, que foi consolidado desde as escolas, desde o surgimento da filosofia em Mileto, né, com Tales de Mileto. E aí nós temos o surgimento da patrística, a partir dessa compreensão da revelação divina desde o Antigo Testamento. Então, de acordo com o cristianismo, Deus teria castigado os seres humanos após Adão e Eva terem desobedecido às suas orientações, que é justamente o que nós vemos na primeira imagem do jardim, né, o pecado original que todos carregam a partir do pecado trazido por Adão e Eva. E no segundo momento nós temos a expulsão do paraíso dado pelo anjo, né, que Deus manda a partir desse momento. Então, a patrística vai surgir para dar bases seguras, como estabelecer uma base segura racional para entendermos essa manifestação e essa revelação divina desde o Antigo Testamento e com o Novo Testamento. Ora, se no Antigo Testamento houve essa desobediência, nós encontramos no Novo Testamento uma reconciliação com Deus, né, com Deus através do Logos. E aí, a partir desse surgimento da patrística, da filosofia patrística, mais por amar a humanidade, Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Assim materializou-se em carne o Logos divino,
que é justamente o que nós vemos nessa imagem, representando aí o nascimento do Logos divino na pessoa de Cristo, e ao mesmo tempo percebemos que a própria palavra Logos, razão, ela já é um termo utilizado na Grécia Antiga. E os filósofos medievais vão se utilizar para trazer também um diálogo muito próximo com o Logos universal, né? O Logos universal, o Logos individual, trazido do estoicismo, é uma conexão muito firme e muito forte, presente também, né, nas manifestações reveladas pelo cristianismo. Dessa forma, nós temos, inicialmente, o cristianismo precisava defender os ataques dos não cristãos ao Império Romano, né? Os ataques tanto daquelas pessoas que não eram cristãs de outras regiões e também que eram judeus, mas não eram cristãos, assim também como os que acreditavam em outros deuses, né, do Império Romano, que valorizavam mais o imperador. Então era necessário não o debate, o embate físico, né, de guerras, violência, mas ao mesmo tempo era um debate de ideias e também de trazer essas pessoas para o campo do cristianismo. Por isso que a filosofia acaba sendo de fundamental importância para convencer cada vez mais o número de seguidores e aumentar o número de seguidores. Então, ao mesmo tempo, precisava tornar coerente o discurso de seus fiéis, né, desses cristãos, até dos novos convertidos, e também pensar naqueles que eram gregos ou romanos, que tinham as suas tradições e romperam com essas tradições por acreditarem justamente no cristianismo. E assim ganhar novos seguidores. Como nós vemos nessa imagem, a representação dos primeiros pensadores da patrística. Já que o Plotino é esse intermediário entre a filosofia grega e a filosofia medieval, nós temos a filosofia cristã medieval, nós temos o primeiro padre da patrística, que é o Justino, que vai justamente trazer a filosofia e a teologia para uma discussão. Depois nós temos o Tertuliano, que não vai acreditar justamente na filosofia, mas diz que todas as verdades de fé já foram trazidas pelo Antigo e Novo Testamento. E nós temos o principal pilar, que é o Agostinho de Hipona. Dessa forma, nós já temos aqui o Agostinho nessa imagem, nós percebemos que a filosofia medieval ela vai ganhando corpo, vai ganhando consistência, o Império Romano vai se enfraquecendo e a cristandade ou a expansão do cristianismo vai ganhando muito mais consolidação. Então, a defesa da fé cristã, feita pelos padres da igreja, por meio de argumentos racionais, usando ideias e conceitos filosóficos, é chamado de patrística. Nós temos agora esse corpo de pessoas que depois os apóstolos acreditam no cristianismo, eles vão se apropriando de argumentos racionais, da oratória, da retórica, do conhecimento grego, usando ideias e conceitos filosóficos, até do Platão, do Aristóteles, de outros filósofos. Então, eles vão incorporando a filosofia grega ao seu discurso cristão. Então, esse é o momento inaugural da filosofia cristã. A filosofia cristã vai nascendo e ganhando corpo a partir desses primeiros filósofos. Lembrando que o Plotino dá uma grande contribuição por ser o intermediário entre a filosofia grega e a filosofia cristã. E o seu principal filósofo, uma das colunas desse período da patrística, e a outra coluna da escolástica, né, das primeiras escolas que vão surgindo, o primeiro, né, da filosofia patrística é o Agostinho de Hipona, que nós vemos representado nessa imagem, que tem o contato com o cristianismo já na sua idade mais madura, como nós vemos na imagem. Ele passa desde a sua juventude entregue aos prazeres e, ao mesmo tempo, numa vida totalmente desordenada, mas bem-sucedida nos seus trabalhos, um grande professor de retórica, de oratória, que vai se encontrar verdadeiramente com o maniqueísmo, inicialmente, mas depois fica perturbado com essa religião que diz que existe o Deus do bem e o Deus do mal, né? Existe o mal e o bem, e os dois têm a mesma força, é o que diz a religião maniqueísta, e o Agostinho fica insatisfeito com essas explicações e conhece um grande expoente, que é o Ambrósio, que é um grande bispo, que ele ouve as suas pregações e começa a conversar também e ter alguns desafios, alguns debates muito produtivos na vida do Agostinho com o Ambrósio, e ele acaba se convertendo ao cristianismo. E é justamente do Agostinho que temos a frase crer para compreender e compreender para crer.
E a partir dessa frase nós vemos como ele coloca que é necessário a razão, ou seja, a filosofia, a boa argumentação, os bons escritos, a compreensão cada vez mais aprofundada da fé para compreender. E, ao mesmo tempo, também a compreender, crer para compreender. Né? A partir da fé que se motiva também a busca constante para se compreender cada vez mais o cristianismo, o mistério do cristianismo, que cada vez que se desvela, se vela mais, já que é o mistério do cristianismo. Então, nas próximas aulas, nós iremos ver justamente o surgimento da patrística, onde nós iremos elencar o pensamento principal do Justino, fundador da patrística, que traz a contribuição da filosofia grega e também da filosofia cristã, mas percebe que a filosofia cristã já tem toda a revelação. A filosofia grega tem apenas algumas sementes que os filósofos gregos conseguiram encontrar, mesmo não sendo do povo judeu, não tendo a mesma tradição judaica. E também nós temos o Tertuliano, que é o filósofo que vai desconsiderar todos esses pensadores que queriam colocar a filosofia grega no cristianismo. E como Agostinho é o principal expoente, né, uma das principais colunas, nós vemos justamente ele reforçando as ideias do Justino, que é justamente de fazer uma boa leitura dos textos de fé através também da luz da filosofia. E é a partir do período medieval que a filosofia passa a ser uma serva, uma escrava da teologia. Ela serve justamente não no sentido autônomo de buscar a verdade pela verdade, mas a verdade já foi encontrada pelas revelações de fé. Então, a filosofia ela serve justamente para melhorar essa busca constante por essa verdade que já foi atingida pela fé. Então, pelos caminhos para se chegar a essa fé. Então, nós finalizamos justamente esse período de iniciação e introdução do período medieval para, posteriormente, nos adentrarmos na filosofia patrística. E aqui nós temos as duas formas de se estudar a filosofia, onde nós destacamos o período que nós estamos agora. Iniciamos a filosofia antiga, desde os naturalistas, os sofistas, naturalistas, pluralistas, Heráclito e Parmênides. Depois vimos os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, as filosofias helênicas com as 4 escolas, cinismo, epicurismo, estoicismo, ceticismo, são 4 escolas que elas estavam justamente ali também com o cristianismo. O cristianismo ganha força, o Império Romano está em decadência, os romanos nesse período dominaram os gregos pela força, mas os gregos dominaram os romanos pela intelectualidade, pela cultura, pela filosofia. E aí nós vamos caminhando pela história da filosofia, depois a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. E os temas de filosofia, que são diversos, dentre eles a religiosidade ou a religião, a filosofia, a ética, a felicidade, o amor, a amizade, todos esses temas que são pertinentes ao ser humano são estudados pela filosofia. E aqui nós temos a bibliografia, encerrando essa breve exposição desses 3 livros desses 2 autores. Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos ao Wittgenstein, do Danilo Marcondes, o livro Diálogo e Encontro com a Filosofia, do Ricardo Melani. E na próxima aula nós nos encontraremos justamente na próxima exposição através da continuidade da filosofia patrística.